Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho das notificações. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, tá ok? No vídeo de hoje vamos falar sobre o título de campeão brasileiro da Série B, conquistado pela equipe do Atlético Paranaense, no ano de 1995. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Se alguém te perguntar qual foi o time que mais cresceu nos últimos 20 anos, a resposta é fácil. O Clube Atlético Paranaense, agora com H. O time rubro-negro de Curitiba, até antes de 1995, era dono de 16 taças de campeão paranaense e só. O clube não teve apenas uma notada ascensão dentro das 4 linhas, o que se justifica com conquistas como o Campeonato Brasileiro de 2001, a Copa do Brasil de 2019 e a Sul-Americana de 2018, mas também de modo patrimonial. O estádio Joaquim Américo deu lugar à atual Arena da Baixada, construída em 1999, a primeira arena do Brasil. O Clube Atlético Paranaense nasceu em 24 de março de 1924, resultado da fusão de 2 clubes, o International Football Club, preto e branco, e o América Futebol Club, vermelho e branco. Até porque fazer fusão de times é algo que está no seio do futebol paranaense. Tenta ver a história do Paraná Clube. Futebol do Paraná sem fusão é como gaúcho sem chimarrão. É como paraense sem açaí. É como mineiro sem o pãozinho de queijo. Mas vamos falar do que interessa, que é a Série B de 95. Essa história começa no ano de 1993, quando o Furacão foi rebaixado para a Série B depois de terminar um dos grupos da primeira divisão em penúltimo lugar, à frente apenas da Desportiva do Espírito Santo. Na Série B de 94, chegou até a fase de quartas de finais, mas perdeu a vaga nas semifinais para o Juventude do Rio Grande do Sul, que naquele ano terminou como campeão. Em 95, a pressão pelo acesso só aumentava. O time tinha no comando o treinador Zequinha, mas ainda no começo da competição, o cargo foi entregue a Pepe, ex-jogador e treinador do Santos. O time tinha peças como o goleiro Ricardo Pinto, vindo do Corinthians, e que teve passagem pelo Fluminense. O zagueiro Luiz Eduardo, vindo do Atlético Mineiro, e que havia marcado época no Grêmio. O meia prata da casa, Leomar, que 6 anos depois, jogando no Sport Recife, chegaria à seleção brasileira do treinador Emerson Leão. Escalação polêmica. E os atacantes Oséias, vindo do Uberlândia de Minas Gerais, e que também seria ídolo no Palmeiras, e Paulo Rink, revelado nas categorias de base, e que havia sido no primeiro semestre daquele ano, artilheiro do Campeonato Catarinense pela Chapecoense. Atlético, conhecemos teu valor. O Atlético Paranaense ficou no grupo C, ao lado do Goiatuba de Goiás, do Americano do Rio de Janeiro, do Novo Horizontino de São Paulo, do América de São José do Rio Preto e do Barra do Garças do Mato Grosso. A estreia rubro-negra ocorreu em 10 de agosto, no estádio Divino Garcia Rosa, na cidade de Goiatuba, em Goiás, contra o Goiatuba. O time goiano surpreendeu e venceu o Furacão por 2-0, impondo ao time rubro-negro a sua primeira derrota na competição. 3 dias depois, o Atlético voltaria a campo para enfrentar o Barra do Garças, no estádio Zeca Costa, na cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso. Com 2 gols de Tico, um de Oséias e um de Jean, o time paranaense venceu pelo placar de 4-3, obtendo assim sua primeira vitória. No dia 16, mais um jogo como visitante, desta vez no estádio Jorge Ismael de Biase, na cidade paulista de Novo Horizonte, contra o Grêmio Novo Horizontino. Com 2 gols de Oséias, o Atlético Paranaense venceu o Grêmio Novo Horizontino por 2-1, aumentando a confiança do torcedor. No dia 24, a torcida compareceu em grande número para o primeiro jogo da equipe em casa, no estádio Pinheirão, que seria o jogo da volta contra o Barra do Garças. Jean, Guti e Tico comandaram a vitória rubro-negra por 3-0 contra os mato-grossenses.
3 dias depois, seria o jogo da volta, contra o Grêmio Novo Horizontino, também em Curitiba. Com gols de Oséias e Alex, o Atlético Paranaense venceu o time paulista por 2-0, aumentando a sua série vitoriosa. No dia 30, o Atlético recebeu em casa o Goiatuba de Goiás. Leomar e Oséias fizeram os gols da vitória atleticana por 2-0, dando o troco da derrota da primeira rodada. Faltavam ainda os confrontos com as outras equipes do grupo. O Atlético viajou para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Americano, no estádio Godofredo Cruz, no dia 7 de setembro. Em uma partida muito equilibrada, as duas equipes não saíram do 0-0. 3 dias depois, o time paranaense já estava no interior de São Paulo para enfrentar o América de São José do Rio Preto, no estádio Benedito Teixeira. Assim como no jogo contra o Americano, o Atlético não saiu do 0-0 contra o América. O Atlético ainda teria mais 2 jogos seguidos em casa, uma ótima oportunidade para aumentar ainda mais a euforia da torcida. No dia 13, o Atlético bateu em Curitiba o América de São José do Rio Preto por 2-1, gols de Jean e Oséias. 4 dias depois, o último jogo da primeira fase, e vitória por 2-0 em Curitiba contra o Americano de Campos, gols de Paulo Rink e Alex. O Atlético encerrou em primeiro lugar, com 23 pontos, seguido pelos também classificados Goiatuba com 14, Americano de Campos com 14 e Grêmio Novo Horizontino com 13. Ficaram de fora o América de São José do Rio Preto com 11 e o Barra do Garças com 8. Não é das Garças não, viu? É do Garças. Nem das Graças, nem desgraça. É Barra do Garças. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Na segunda fase, o Atlético integrou o Grupo G, ao lado do Mojimirim de São Paulo, do Londrina também do Paraná e do já conhecido Grêmio Novo Horizontino de São Paulo. A estreia foi em 1º de outubro, no interior de São Paulo, contra o Novo Horizontino. Vitória rubro-negra por 3-2, gols de Elinho, Alex e Paulo Rink. No dia 4, o duelo paranaense contra o Londrina, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Para surpresa da torcida, o Furacão ficou no empate, em 1-1. O gol atleticano foi marcado pelo jogador Oséias. No dia 8, o Atlético foi até o interior paulista para enfrentar o Mojimirim, no estádio Wilson de Barros. O Mojimirim venceu por 1-0, encerrando a série invicta do Furacão. No final de semana seguinte, o Atlético deu o troco, goleando o Mojimirim no estádio Pinheirão por 6-0. Gols de Alex, Paulo Rink, Leomar 2 vezes, Oséias e Everaldo. No dia 18, o rubro-negro foi até o interior do estado para enfrentar o Londrina, no Estádio do Café. Vitória por 2-1, gols de Paulo Rink e Oséias, o que garantiu o time na próxima fase do campeonato por antecipação. 3 dias depois, houve o último jogo da fase, contra o Novo Horizontino em Curitiba. Vitória atleticana por 1-0, gol anotado por João Antônio. O Furacão se classificou em primeiro, com 13 pontos, a mesma pontuação do também classificado Mojimirim. Ficaram de fora o Londrina com 5 pontos e o Novo Horizontino com apenas 2. Vamos marchar, sempre cantando o hino do Furacão. Na terceira fase, o Atlético fez parte do Grupo I, ao lado do Sergipe, do Bangu do Rio de Janeiro e do Central de Pernambuco. A estreia se deu em 29 de outubro, no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, com vitória por 1-0 em cima do Bangu, gol único do jogador Everaldo. Uma semana depois, vitória no Pinheirão, por 2-1 contra o Sergipe, gols de Paulo Rink e Oséias. No dia 9 de novembro, o Atlético recebeu o Central de Caruaru em Curitiba, vitória por 2-0, gols de Oséias e Tico. 3 dias depois, o Furacão entrava em campo no estádio Batistão em Aracaju para enfrentar o Sergipe. As equipes ficaram empatadas em 1-1, sendo o gol atleticano anotado pelo jogador João Antônio. No dia 15, vitória por 2-1 no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, no agreste pernambucano contra o Central, sendo os gols rubro-negros anotados por João Antônio e Everaldo.
4 dias depois, o último compromisso da fase, e vitória por 1-0 contra o Bangu, em Curitiba, sendo o gol da vitória anotado pelo jogador Jorginho. O time paranaense se classificou em primeiro lugar com folga, com 16 pontos, seguido pelo também classificado Central de Caruaru com 8 e pelos eliminados Bangu com 6 e Sergipe com 2. No peito ostentando a faixa de campeão. Chegava então a hora do quadrangular final. As 4 equipes classificadas jogariam todas contra todas, em ida e volta, e apenas as 2 melhores subiriam para a primeira divisão. Além do Atlético, o quadrangular final ainda teria o arqui-inimigo Coritiba, Mojimirim e Central. A estreia ocorreu no dia 26, no Luiz Lacerda, em Caruaru, contra o Central. Vitória por 1-0, gol de Oséias. No meio da semana, clássico no Pinheirão contra o Coritiba e empate em 1-1, sendo o gol rubro-negro anotado por Paulo Rink. O dia 3 de dezembro seria o dia de receber o Mojimirim no Pinheirão. Vitória por 1-0, gol de Everaldo. O primeiro jogo do retorno seria uma semana depois, no estádio Wilson de Barros, no interior paulista, contra o mesmo Mojimirim, e vitória por 1-0, gol de Paulo Rink, o gol que garantia o retorno do Furacão à primeira divisão. Mas ainda faltava o título. No meio da semana, viria o único tropeço da fase, derrota por 3-0 no Couto Pereira, no clássico contra o Coritiba. Antes da última rodada, Atlético e Coritiba lideravam o quadrangular final com 10 pontos cada um, e apenas os dois, já com acesso garantido, poderiam chegar ao título de campeão brasileiro daquela Série B. O Coritiba duelaria contra o já eliminado Mojimirim em São Paulo, e como tinha melhor saldo de gols, ficaria com o título em caso de vitória. Se o Coritiba vencesse por 1-0, o Atlético Paranaense teria que fazer 10 no Central. Então dar aquela secadinha habitual no maior rival seria de vital importância para se chegar ao título. Os jogos da última rodada aconteceram em 16 de dezembro, e no Pinheirão, em Curitiba, o Atlético goleou o Central de Pernambuco por 4-1, gols de Oséias aos 25 minutos e novamente Oséias aos 47, fazendo o Furacão abrir 2 gols de vantagem ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Central ainda diminuiu, com gol de Everaldo, mas Alex aos 14 minutos e Paulo Rink aos 27 garantiram a vitória rubro-negra por 4-1. E a secadinha deu certo. O Coritiba ficou no empate em 1-1 com o Mojimirim. E dessa forma, o Atlético Paranaense conquistou o título de campeão brasileiro da Série B de 1995. É óbvio que não é o maior título da história do Atlético. Até porque tirar o título do Coritiba não é uma das missões mais difíceis. Será que a torcida do Coritiba vai me xingar nos comentários? Será que teve torcedor do Coritiba que assistiu esse vídeo até o final? Se tiver, eu acho que isso é vontade de ser rubro-negro. Mas foi a partir daí que houve uma verdadeira cisão na história do clube. Praticamente existiu um Atlético Paranaense antes de 95 e outro depois de 95. Muito mais vitorioso e muito mais respeitado a nível nacional. O Atlético Paranaense foi campeão da Série B de 95 com Ricardo Pinto no gol, Valdo, Jean, Luiz Eduardo e Ronaldo na defesa, Alex, Leomar, João Antônio e Washington no meio-campo, Oséias e Paulo Rink no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era comentarmos sobre o título de campeão brasileiro da Série B de 95, conquistado pela equipe do Atlético Paranaense. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ativa também o sininho e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final. Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!